Começamos mais um episódio do podcast InvictaCast, o podcast de marketing digital para negócios. Hoje, super convidado, o André Alves aqui, que vai falar bastante aqui sobre como o marketing digital tem ajudado aos negócios. Eu sou o Thiago Rufino, sou da Invicta Web, agência de marketing digital. Estamos hoje gravando o nosso terceiro episódio. E estou aqui recebendo aqui o meu amigo, né, um grande amigo aqui, o André Alves aqui, o André que é da área de marketing também, né? Não é bem um concorrente, mas ao mesmo tempo também é, né? Então a gente é parceiro de negócio aí. André, se apresenta aqui, seja muito bem-vindo, tá? A gente está muito feliz em estar recebendo você, né, para esse terceiro episódio aqui. Foi uma honra receber você, né? Você ter aceitado o convite. Se apresenta, fala quem é o André, o que o André faz, e conta um pouquinho de você. Tiagão, primeiro que é um prazer estar aqui batendo um papo com você, né? E esse encontro aqui, literalmente, é um encontro que o mercado proporciona, que a gente se encontrou lá atrás, verdade. Em questões profissionais, e estamos aqui batendo esse papo. E você já trouxe um paradigma, até eu já vou entrando no assunto vambora. sobre essa concorrência, né? Então já é uma visão que eu já tenho um pensamento diferente. Às vezes aquilo que o mercado enxerga como concorrência pode ser parceria. Mas voltando ao que você me perguntou, primeiro um prazer estar aqui batendo um papo, contribuindo um pouquinho com todos vocês. Meu nome é André Alves, estou no mercado há 15 anos de marketing. Costumo dizer que, quando eu comecei no marketing, o termo ainda não era muito difundido no Brasil. Vou entregar já a minha idade, já, tá? 1995, colégio técnico, a gente falava de comercialização e mercadologia. Olha aí. O termo marketing não era muito difundido. E de lá para cá, escrevi 4 livros pela editora do Senac, fui mentor do programa de bootcamp do Sebrae, enfim. Muita coisa aconteceu, mas sempre costumo dizer que nunca é tarde, é sempre um momento de a gente aprender. Às vezes com quem já está há muito mais tempo no mercado, ou com pessoas novas que estão chegando aí. Exato. Né? Sem esticar muito, eu entrei no TikTok não faz 20 dias, por conta de um garoto de 20 anos, falou, você precisa estar por conta da entrega, tem a ver com o seu negócio. É isso. Esse é o André. Legal, André. Seja muito bem-vindo, obrigado pelo convite aí de ter aceito, né, essa participação aí. Legal, esse aqui é um bate-papo, vamos falar bastante sobre marketing, a nossa área, né? Isso. Me conta uma coisa, André, você que já está há bastante tempo no mercado do marketing, e aí você pegou a transição, né? Do marketing offline, que a gente costuma dizer, né? E o marketing digital. E para quem não sabe aí, a questão do offline para o digital é efetivamente aí a questão do que era lá os panfletos, outdoor, né? Cartaz, que ainda se faz de algum jeito. E agora estamos indo para o digital com tudo 100% online. Como é que foi essa transição para você? Como é que foi essa mudança de chave? Como você, André, se preparou e está se adaptando a essas mudanças? Primeiro eu costumo dizer, quem me conhece já há algum tempo sabe que eu sou meio chato com o termo de marketing digital. Eu costumo dizer que o marketing, ele permanece o mesmo. O que aconteceu é que o mercado, o comportamento humano, ele mudou. E a gente está cada vez mais digitalizado. Mas a essência, ela permanece a mesma. Então, quando eu comecei, a gente falava muito de design, né? Então, o foco era na comunicação em massa e a gente prezava muito, no meu caso, na minha experiência, né, para as entregas visuais. E a gente passou por toda essa transição. E essa transição, costumo dizer que eu passei pelo amor e pela dor. Porque ao mesmo tempo que o mercado trazia algumas novidades e a gente começava a enxergar o que estava acontecendo de mudança, internamente a gente teve que se adaptar a isso também. E não é fácil. Uma coisa é eu falar aqui de teoria, outra coisa você tem rotinas dentro da sua agência que precisam ser adaptadas em relação ao mercado. E uma coisa que eu gosto de enfatizar, né? Alguns conceitos lá atrás são empregados hoje. Por isso que a base do marketing é a mesma. Então eu venho de um conceito que falava de marketing direto. O que é o marketing direto? Que é o e-mail marketing, é a panfletagem. E hoje a gente vive uma evolução. A gente fala de inbound, já tem agora a integração de diversas técnicas. Mas enfim, voltando ao que você me perguntou, passei por essa transição. Essa transição eu tive que olhar para o mercado, mas tive que olhar para dentro dos meus negócios também para que a gente pudesse ter eficiência. Porque com a dinâmica do mercado, tudo mudando, acompanhei, inclusive, muitas agências também sucumbindo, né? Com essa resistência desse novo mercado, um consumidor mais exigente. Estava conversando com um amigo também, menos fiel também. Então essa transição ela foi pelo amor, mas foi pela dor, mas no final dessa trilha foi uma transição de muito aprendizado. E você falou uma coisa interessante, né? Hoje o cliente está menos fiel, né? Porque existe muito no mercado aí de agências de marketing digital, né?
Você falou um ponto importante também, contextualizando a questão do marketing digital. Eu também não gosto desse termo, embora a gente trabalhe com isso na área, né? Real, dá pra negar. Que assim, não tem marketing digital. Existe um marketing, né? Sim. Os conceitos do marketing, os 4 P's de marketing, né? E tudo mais. Então, na verdade, a questão digital é a forma que você entrega esse marketing, né? Então é bom ficar claro isso, porque muitas vezes as pessoas acreditam que o marketing digital é diferente do marketing. Não, marketing é o conceito ali, e você pode entregar ele num formato offline, panfleto, folder, flyers, outdoor, banner e tudo mais, e você entrega no digital, como a gente tem feito muito nos últimos tempos aí, cada vez mais. Né? Me diz uma coisa, o cliente não estando tão fiel hoje, o quanto que faz com que o marketing perca credibilidade na tua visão? Eu acho que assim, primeiro a gente precisa entender por que ele não está tão fiel. Se é uma ineficiência do mercado, ou se é uma exigência, né, do mercado, quando eu digo das agências, ou uma exigência dos consumidores. Eu acho que o primeiro ponto é entender isso. Né? Então, com a digitalização, a gente teve uma facilidade, uma abertura de mercado. Então, tem muitos players que tiveram a possibilidade de ingressar no mercado. Né? Então, pequenas agências que tiveram a possibilidade de com softwares, com essa possibilidade de trabalhar de uma forma interna, surgiu muitas agências. E do outro lado, o consumidor ele tem mais acesso à informação, ele está mais antenado também, tem mais possibilidades. Fala, eu não preciso mais ficar refém desse negócio aqui. Eu posso consumir daqui, plataformas online. E aí, em relação à credibilidade, quando você me pergunta, eu não sei se perdeu a credibilidade. Eu acredito ainda que a gente está num momento de transição. Porque a cada momento surgem novas tecnologias, o comportamento, ninguém tem o conhecimento total do que vem a ser esse comportamento, essa jornada do consumidor. Então eu costumo dizer assim, com muita cautela, que a gente está num momento de aprendizado. Seja os grandes, então grandes agências também, que a gente vinha daquela época de África, ali o Lara, estão reaprendendo, novos players entraram. Então eu tiro um pouco o pé do acelerador, dizendo que a gente está nesse momento de aprendizado ainda, para entender o que está acontecendo com essa transformação. Por isso, quando você me pergunta sobre credibilidade, eu falo, olha, eu acho que ainda é um momento que muitos players da ponta de lá de cá ainda estão aprendendo com essa nova situação. Legal, é interessante a sua visão e até já dando gancho para falar um pouco do que você está fazendo hoje nesse momento. Quando a gente troca uma ideia, você fala bastante que você faz planejamento estratégico de marketing, né? Eu particularmente sou um defensor disso, Sim. Né? E eu vejo que muitos empreendedores na ponta, independente do tamanho, eu estou falando até de grandes empresários, grandes estruturações, empresas, hoje não sabem como planejar o seu marketing, não usam as estratégias. Então, na hora de colocar no papel o que vai ali colocar como estratégia de marketing ao longo daquele ano, né, acabam não colocando de forma clara, objetiva, não entende essa estratégia, não desdobra ela na ponta, não desenvolve um planejamento. Você que está indo para esse foco, Sim. Quais foram os principais desafios que você encontrou ao mudar essa chave de sair um pouco da agência mais padrão de design, publicidade em si, e focar nesse planejamento? Quais foram os principais desafios que você encontrou? Acho que o primeiro desafio é a essência da sua pergunta. É uma resistência e uma falta de cultura. Por quê? Falando de culpa, acho que não é nem a culpa do empresário. A gente vem de uma mentalidade que a gente sempre se espelhava, principalmente a gente fala dos orientais. Os orientais eles planejam, Mitsubishi, toda aquela era da Fabril, eles planejam para 100 anos. E a gente sempre ficou maravilhado com isso. Primeiro que hoje o mercado não permite mais esse tipo de planejamento. E o empresário, ele ficou muito, não digo ressentido, mas ele ficou com essa carga do planejamento burocrático. Então a gente vem de um mercado que para fazer um planejamento tinha que ter um book de 200, 300 páginas, né? E era uma coisa muito complexa de ser desenvolvida. Então o empresário ele vem primeiro com isso. Fala, cara, como é que eu vou planejar? Eu não sei nem por onde começar a fazer um plano de negócios, né? Enxergando essa deficiência, essa lacuna, e inclusive essa mudança de mercado, foi aí que a gente começou a orientar, colocar a nossa energia para esse planejamento. Falou, não, pera um pouquinho. Planejar é preciso, assim como navegar, né? Sim, planejar claro. É preciso, mas precisa ter um modelo de planejamento que se adapte a essa nova realidade. Então é aí que a gente começou a focar as nossas energias para montar um planejamento que eu chamo de planejamento ágil e fazer um convite a repensar sobre a importância do planejamento. E só engatando uma outra coisa que eu percebi no mercado é que existe ainda muita confusão entre o que é estratégico,
tático e operacional. Então eu estou falando de coisas acadêmicas lá do banquinho da faculdade, mas que muitas agências, muitas consultorias e muitos empresários ainda confundem. Ah, eu estou com uma estratégia. Não, não, não. Isso não é estratégia, isso é operacional. Você pode ter uma ação pontual, né? Mas isso não é estratégia. E aí o que eu vi também no mercado que nos incentivou a retomar o assunto do planejamento, é até um jargão que eu utilizava, né? Falar, olha, tá na hora a gente parar de falar de marketing e voltar a falar sobre negócios. E isso não é uma coisa deste momento. Eu lembro que muitas agências focavam em prêmios, em Cannes, em campanhas lindas, bonitas, mas muitas vezes não falavam sobre negócios. Então eu faço até esse convite às agências, aos amigos de mercado, para que a gente volte a falar sobre negócios. Você fez um inbound? Ok, legal, mas onde isso vai combinar? Você fez um site, mas onde isso vai reverter? Então, quando eu falo de planejamento, e é o que a gente está focando agora, é justamente esse convite ao pensar, principalmente para as agências que são nossos parceiros e amigos, não são nossos concorrentes. Para que tudo que a gente faça que tenha um olhar para negócios, porque senão fica uma coisa muito egocêntrica. As agências estão fazendo porque amam aquilo e são competentes naquilo, mas muitas vezes esquece que lá na ponta existe um cliente. Então a gente traz esse convite ao pensar que tudo que for feito dentro do marketing tem que estar sendo direcionado pensando em negócios. Por isso que a gente vem revisitando essa questão do planejamento. Planejamento estratégico nunca vai ficar fora de moda. Interessante isso. Interessante porque assim, ó, olha só, André. Muitas vezes, como você comentou, vou fazer um site ou vou fazer um inbound marketing ali. E muitas vezes o cliente não sabe nem por que ele está fazendo aquilo. Ele ouve algum termozinho, pega os gurus da internet aí e fala, não, eu preciso de uma landing page. Mas por quê? Para quê? Qual que é o teu objetivo? O que você quer no final? Né? Então falta exatamente isso. Não é feito, como você comentou, a discussão, né, de planejamento para entender o porquê que vai ser feito aquilo e qual que é o objetivo. Né? A amarração de tudo isso, né? Onde que eu vou? Qual é o resultado que eu vou ter? Porque muitas vezes o resultado não vai se reverter naquele primeiro momento em financeiro. Não vai. Sim. É uma coisa de médio e longo prazo. Então, precisa se manter a estrutura desse planejamento e seguir com isso, né? Então, eu sinto que falta isso também nos empresários, né? Eles querem site, querem investir em tráfego. Muitas vezes, chega pra gente lá na Invicta Web, lá, cliente querendo fazer tráfego pago, que eu falo assim, tá, quem vai receber o lead que você... Sim, tá estruturado pra isso? Não, mas, peraí. Então, aí vai chegar o lead, tá? Você vai investir X. Tá, quem vai dar tratativa no seu lead? Quem vai fazer o follow-up com o seu lead? Quem vai fazer em algum momento algum tipo de ação comercial para pegar esse lead de repescagem? Vai ter... Pô, Thiago, peraí, mas tudo isso? Amigo. Não é só investir lá no Meta, no Google Ads e esperar o lead. Tem todo um processo comercial, todo um planejamento por trás. Então, interessante você ter ido para esse lado. Você trouxe aqui um material que eu estou vendo aqui, um material bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho desse material que você trouxe, o que você está fazendo nesse momento, que é o CMO, né? Explicasse um pouquinho desse projeto, explicasse todo o passo a passo e por que o empresário tem que investir nisso e fazer desse formato. Conta um pouquinho desse projeto. Tiago, eu ia ser deselegante e eu ia te interromper. Mas a gente está numa sinergia tão grande que essa sua pergunta vai ao encontro do que eu queria dizer. Quando você fala de fazer um inbound, de fazer ações que não estão amarradas, é justamente isso. Tem dinheiro para fazer essa ação? Às vezes até tem. Mas tem o dinheiro, você colocando um caminhão de dinheiro lá para fazer tráfego pago. Dinheiro não é problema, eu tenho. Você tem pessoas? Exato. Putz, não sei. Você tem processos? Não sei. Tem estratégia? Então é justamente isso que a gente faz no CMO. Então o CMO, como eu falei, é um resgate do olhar para negócios. O que é o CMO Partner? Nada mais é que eu peguei essa expertise que a gente já tinha e eu transformei num produto, que é um diretor de marketing. Basicamente, esse é um nome bonito, que a gente pode dar esses nomes. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Mas basicamente é um diretor de marketing. Então é uma consultoria e uma mentoria que a gente auxilia esses empresários a reorganizar os seus negócios com a visão de marketing, mas olhando para o negócio como um todo. Então, independentemente, seja a frente mentoria ou a frente consultoria, a gente sempre parte por 5 pilares que vêm através do diagnóstico. Estratégia, finanças, pessoas, processos e marketing. Então esse aqui é o nosso diagnóstico, né? A gente faz esse documento. Legal. Então tudo parte disso aqui. A gente analisa em 360 graus como que estão cada uma dessas áreas para esse negócio. E uma coisa que Desculpa te cortar. Você faz um material desse para cada mentorado seu?
para cada mentorado e para cada empresa que a gente está atuando de forma consultiva. Então existe uma base estrutural do material e aí, de acordo com a sua análise do negócio, você faz um específico para aquela empresa. Para cada um. Então, Legal. por exemplo, a mentoria é uma mentoria em grupo, Tá. mas o atendimento é individualizado. Então, eu costumo dizer que não é uma aula, não é um curso que eu vou colocar 50 pessoas numa sala. É uma Legal. mentoria e todos eles partem do diagnóstico empresarial, para que a gente possa entender em que pilar. E aí uma coisa interessante que eu costumo dizer, que isso eu falei, algumas coisas eu aprendi no amor e outras na dor, né? Não dá para resolver tudo. Todas as empresas, a minha, a sua, de todas as pessoas que a gente atende, tem problemas. E eu acho que o pulo do gato, né? Eu não gosto muito de falar de pulo do gato, de bala de prata e hack, porque não existe isso. Mas acho que o grande diferencial é onde você vai colocar a sua energia neste momento. Tudo não vai resolver. Então, através do diagnóstico, a gente consegue enxergar. Olha, dentro desses 5 pilares, você está com um grande problema de capital de giro, grande problema de controle financeiro. Então, a gente vai atuar nesse pilar, porque pode ser que através do diagnóstico a gente entenda, ó, sua empresa está comprometida. Tá? A gente consegue identificar isso. Sua empresa está seriamente comprometida. Então, ao invés de eu focar minha energia numa estratégia de médio prazo, ao invés de eu fazer ações de marketing para atrair mais pessoas, cara, vamos atuar no pilar financeiro. E aí você vê aqui que interessante que eu estou falando de financeiro. Eu não sou um cara de finanças. Mas está tudo interligado. Você tem que mexer com o dinheiro. Você tem que olhar para o dinheiro do seu cliente. Vai investir quanto? É financeiro. Tem pessoas? Então tem que falar sobre pessoas. Qual é o processo? Então tudo está interligado. Então a gente olha para esses 5 pilares, né? Sempre com um olhar do marketing. E para cada uma dessas dores, aí eu tenho um especialista. Que eu tenho esse bom senso de eu consigo olhar para o marketing e para o negócio de uma forma estratégica, mas com os meus conhecimentos. Eu não sou um cara de RH. Então, para isso, eu tenho um parceiro, que é a Graciele. Eu consigo olhar para o financeiro. Eu tenho muito parceiro. Eu consigo olhar para marketing. Eu tenho agências que são parceiras. Então, a gente trabalha meio que como maestro, mas respeitando que eu tenho pessoas ao meu redor que são infinitamente mais capazes do que eu. Então, é assim que a gente trabalha no CMO, né? Faz o diagnóstico, parte do diagnóstico, a gente identifica onde vai ser empregada a energia e nesta condução eu trago parceiros que são infinitamente mais capacitados do que eu. Ou seja, cada um na sua praia, mas sempre o foco é o desenvolvimento do cliente. Sem amarras, sem vaidade. Cara, se você é infinitamente melhor do que eu no marketing digital, para que eu vou tratar você como concorrente? Eu vou passar um telefone e falar, Thiagão, ó, e para você é infinitamente melhor, porque eu já dou o mapa da mina. Você fala, agora tá fácil, deixa comigo. Você vai matar no peito e fazer aquilo que você é bom. Então é assim que o CMO trabalha. Legal, bacana. E me fala uma coisa assim, quanto tempo dura esse programa? É para qualquer tipo de empresário? E quando você apresenta esse book aí, né? Tem bastante páginas aí. Sim. É robusto. Sim. Não é um material raso. Como é que ele recebe isso? Eu tenho até alguns prints aí que é bem legal. Vamos começar pelo diagnóstico, né? Que é o ponto de entrada. Eu não faço nada se não passar pelo diagnóstico. Eu tenho alguns prints de pessoas que choraram ao receber o diagnóstico. Cara, é uma coisa louca. Teve uma pessoa que falou assim, André, eu nunca vi uma consultoria, nem aqui dentro do meu negócio, alguém que teve tanto cuidado, tanto zelo, como você teve com a minha empresa, né? Então é assim que as pessoas recebem. Como funciona o programa? O programa, depois de muitas consultorias, eu entendi que tudo tem que ter início, meio e fim. Inclusive tem um livro que chama, esse conceito eu aprendi no livro e depois eu apliquei, que chama a Bíblia da Consultoria. E ele fala que existe, assim como você quando faz terapia, existe a hora do dar tchau, para não criar essa dependência, né? Então, o programa em si, ele dura 4 meses, que é 4 meses de estruturação. O que eu não vendo? Eu não vendo que você vai ficar milionário. Eu não vendo que você vai faturar 3, 4 vezes mais, porque eu não tenho esse controle. O que eu vendo é que eu vou estruturar o seu negócio para que você possa escalar. Tem uma coisa que eu vou contra o mercado. Então, amigos de mercado, eu já falo que essa é a minha defesa. Eu não acredito... Porque você está falando que o cara não fica milionário, o cara não aumenta o faturamento. Você está indo contra os nossos colegas aí de mercado, né? O que eu acredito? Que a escalagem de um negócio, ela tem que ser feita pelo dono do negócio. Legal. O que eu faço e o que outros colegas de repente faz, mas com uma outra roupagem, a gente viabiliza. Por que eu acredito dessa forma? Porque se eu sair, meu cliente tem que andar. A empresa não pode ficar dependente do André. E eu já vi isso muito em muitas consultorias e eu já fui esse cara. Eu implemento uma metodologia que eu deixo ele refém. A hora que eu saio, a empresa cai. Então o CMO funciona dessa forma.
A implementação dessa estrutura, ela dura 4 meses. Nossa, André, mas você vai estruturar uma empresa em 4 meses? Não, não vai estruturar. Mas eu dou o caminho e coloco nos trilhos. Então é como se fosse uma ferrovia. Eu venho com os trilhos e falo, ó, este é o caminho. Tá? A partir dessa implementação, aí sim a gente entra num FII de manutenção, que aí ele pode ficar comigo durante 10, 15, 20 anos. Mas a minha promessa, ela tem 4 meses. Quero continuar com o meu próprio marketing, não tem problema, o CMO contempla isso. Contempla inclusive a capacitação do marketing interno para que o cliente possa ter in-house dele lá, não tem problema nenhum. André, quero continuar com você para sempre, também não tem problema. Mas ele sabe exatamente o que ele está contratando e por que período. E na mentoria é a mesma forma. Da mentoria para a consultoria, o processo é o mesmo. O que diferencia? Mentoria é online e o grupo. Tem pessoas que querem participar de um grupo, né, com outros empresários. Tem pessoas que estão em outros estados. Embora a gente tenha clientes que a gente atende presencialmente em outros estados também. Mas a mentoria é para este perfil. E eu tenho um perfil e falo, não, André, eu quero que você venha com a minha equipe aqui para dentro da minha empresa, que você resolva o problema aqui. Então é basicamente assim. Para quem que é que você me perguntou? Pequenos e médios empresários. O que são pequenos e médios empresários? São pessoas que já estão estabelecidas no mercado há pelo menos 3 anos. Né? Por quê? Porque eu preciso ver histórico. Em outros momentos eu já tive mentoria para quem está querendo desenvolver um negócio. Aqui não. É para reestruturar para que ele possa estar apto a escalar. E eu vou estar junto com ele. Né? Então eu preciso ter um histórico e pequenos e médios empresários. A gente fala pequenos e médios, mas o cara que está faturando aí 50 mil, às vezes até 300, 400 mil por mês, ele pode ser considerado como médio também. Legal. E esses pequenos empresários e médios, eles normalmente, quando procuram você, estão com alguma deficiência, né? Muitas vezes a deficiência, que é o que também chega pra gente lá num outro formato, ele está com a deficiência financeira. Sim. Né? Então ele não sabe aonde vai investir o dinheiro, ele não tem orçamento e tudo mais, e ele precisa aumentar o faturamento. Isso. E ele acredita que se ele aumentar o faturamento, automaticamente ele vai ter mais lucro, o que não é uma verdade. É isso. Né? Há controvérsias. Total. Até estava falando outro dia com um colaborador nosso lá, falei, ó, não quer dizer que faturar mais vai sobrar mais no bolso do dono. Pelo contrário, pode ser que você inclusive não sobre, porque vai mais investimentos, compra de equipamento, pode de imobiliário, pode até quebrar. Exatamente, né? Muitos empresários ou mentores dessa área orientam a você otimizar o lucro, na verdade, né? Otimizar o lucro e faturamento é vaidade, né? Mas, basicamente, eles estão com essa dificuldade financeira e querem aumentar as vendas. A pergunta é, quando ele vem para você, ele está preparado, ele, como gestor, porque ele é dono. Sim. Tá na mão dele as decisões. E ele possivelmente vai culpar todo mundo, né? O governo, o mercado, externos, né? O furacão lá, o Milton que chegou agora. Todo mundo é culpado, menos ele. Ele tem essa consciência de que não é só uma questão de recurso ou faturamento, é uma questão também de, muitas vezes, dele como gestor estar preparado para conduzir esse processo e receber essa mentoria? Vou te dizer que, assim, da experiência que a gente tem, o CMO, ele começou agora, esse ano. Mas esse modelo eu aplico pelo menos há 15 anos. Então, como eu falei, uma roupagem mais focada e mais estruturada com algumas modificações. Mas eu posso dizer com toda segurança que mais de 90% não está. Por isso que, inclusive, dentro do programa, tem mesmo sendo a consultoria, tem uma caixinha que eu chamo de mentoria. Por quê? O primeiro ponto é eu trabalhar a mentalidade desse empresário. Inclusive, foi um caso recente também de um assistido aí, que eu falei, cara, você precisa quebrar romper algumas barreiras. Então a primeira barreira é para o cliente chegar até o André. Porque o empresário, vamos falar a verdade, ele é sempre, geralmente ele é autossuficiente. Porque ele sempre foi um bom técnico e até aqui tudo deu certo. Mas a gente sempre fala, né? O Flávio Augusto fala muito isso, o negócio que não está crescendo, ele não está estabilizado, ele está caindo. E às vezes o empresário não enxerga dessa forma. Ou você está crescendo, e inclusive a maior defesa do negócio é o crescimento. Se não está crescendo, você fica vulnerável a uma série de coisas, né? Mas essa mentalidade, geralmente, eles não têm. E é uma das coisas que a gente tenta trabalhar. Antes de qualquer coisa, entender. Cara, o que você fez até aqui? Como você enxerga o seu negócio? Não quebrar algumas barreiras mentais para que a gente possa implementar, né? Mas, geralmente, ele não está preparado. Não está preparado. E eu preciso informar para ele que tudo precisa estar trabalhando em sincronia. Como eu falei, não necessariamente você vai colocar sua energia em tudo ao mesmo tempo, mas ele precisa ter essa consciência que ele não é mais um empreendedor, ele precisa ser um empresário para que ele possa
alçar novos patamares, né? Isso tem diferença do empreendedor para o empresário. Você tá tocando numas feridas interessantes, André, porque o mercado vende muito o empreendedorismo, né? Que é lindo, né? Vamos empreender e tudo mais. Primeiro que não é qualquer um que pode empreender, né? Não. Quando de qualquer um, sim, qualquer um pode empreender, mas não quer dizer que vai ter sucesso, porque tem que ter uma mentalidade para suportar o processo de empreender. Deixa eu só te interromper. Eu costumo dizer o seguinte, que todo mundo pode empreender, Legal. mas nem todo mundo deve empreender. Legal, perfeito, perfeito. Exatamente isso, né? Tava falando outro dia com um familiar. Falei, vai lá, faz uma consultoria disso e tudo mais, mete a cara e... Thiago, eu quero ser CLT a vida inteira. Deixa eu quieto, eu quero ser CLT, dia 5 eu quero receber o meu na conta garantido. Falei, mas cara, você tá limitando o seu poder de ganho. Mas eu tenho a certeza que vai cair na conta. Eu vejo você, eu sou sócio da minha esposa, né? Eu vejo você aí e a minha irmã aí fica naquela correria. Tem dia que não tem, e aí fica Tem dia que tem muito, tem dia que não tem nada, é isso. No dia você estava aí, o caixa estava zerado, aí depois o caixa tá... o empreendedor é isso, né? É isso. Então, você tem o incômodo de estar sempre buscando novas iniciativas e tudo mais, e eu tenho comigo uma máxima que é a otimização de caixa, obviamente, Sim. porque isso é o mais importante. Agora, você comentou da questão do cara ser um empresário, né? Então ele começou a empreender e ele tem que se tornar empresário. Você falou que seu programa dura 4 meses. Isso. Eu sei que 4 meses para o marketing é pouco. É pouco. É pouco tempo. Tá? Sim. Você começa a estruturar um processo em 4 Sim. meses. Como é que é essa ansiedade, essa expectativa do empresário de 4 meses, eu quero estar faturando o triplo do que eu faturo, o André vai me salvar, e você diz que o cara não vai ficar rico, o cara não vai... Como é que é isso, essa expectativa, essa ansiedade desse tempo, como é que é isso na prática? Primeira coisa que eu faço, inclusive é o que eu prego nas minhas redes. Cara, volta pra terra. Esquece o que você vê no Instagram. Instagram é um metaverso que não deu certo. Esquece, é isso. Não, excelente, um metaverso que não deu certo, perfeito. Então vamos voltar para a realidade. A realidade é muito trabalho, tá? Legal. Então assim, eu começo falando o que eu não faço. É que nem eu tenho um amigo que fala, eu desvendo o meu negócio. Eu desvendo. Se todos os obstáculos que eu coloquei para ele não fechar comigo, ele falar, eu quero estar com você, então agora vamos para a realidade. Em 4 meses, o que eu consigo fazer é olhar para as áreas e começar a trazer parâmetros que você precisa seguir. Então, o diagnóstico ele demora 30 dias para ser feito. Tá? Então, com o diagnóstico, eu já tenho norte para muitas coisas. E o diagnóstico ele me fala aonde eu vou empregar energia, sem deixar de dar atenção para as demais. Então, se eu tenho uma grande deficiência em pessoas, então eu vou trazer a Graciele, a gente vai montar um programa de liderança, desenvolvimento de liderança, ou se o caso, tem um cliente agora que ele tem uma empresa de baterias e o core dele são motoboys que precisam entregar bateria. E aí? Motoboy, CLT, caramba, entregando bateria durante o dia. E a sedução desse cara para fazer um aplicativo no Extra, e a sedução desse cara para ter comprometimento. Quem é o perfil desse cara? É o senhor, que é mais responsável? Mas, vou trazer aqui algumas coisas, não é uma forma preconceituosa, mas ele é mais comedido e mais responsável, por ele ser mais comedido e responsável, ele não é tão rápido? Exato. Quem que é o perfil desse cara? Cara, então, o core business desse meu cliente tá em pessoas. Então eu preciso trazer, a dor é reduzir a rotatividade. Né? Tô pagando muito? Tô pagando pouco? Quanto que paga para um motoboy? Cara, você paga 2 mil, 3 mil? Putz, mas o iFood tá pagando quanto? Então a dor desse cara são pessoas. Então já vai empregar essa energia. Então é exatamente isso que a gente vem trazer. Falar, olha, vamos para o mundo real. O mundo real, a sua dor é essa aqui. E aí a gente vai estruturar isso, vai fazer processos, procedimentos, e aí a gente vai trabalhando por outras áreas. Então em 4 meses eu consigo trazer o norte, a visão dele, para coisas que precisam ser ajustadas. Dá para ajustar? Em 4 meses toda a empresa? Óbvio que não. Mas eu trago para ele o caminho a ser seguido. E a gente vai trabalhando. Então, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando uma dor muito pontual, você precisa ter um processo aqui, você precisa ter gordura, porque se seu turnover é alto, eu preciso ter gordura. Então, ao mesmo tempo que a gente está trabalhando aqui, eu estou sentando com ele e falando, olha, a gente precisa olhar para o médio prazo e para o longo prazo também. Então, a gente trabalha coisas ao mesmo tempo, de forma simultânea, mas com a energia equilibrada e de uma forma multidisciplinar. O André sozinho não faz tudo, né? Então, por isso que eu tenho parceiros para ir trabalhando nessas dores que são mais latentes, mas ao mesmo tempo eu seguro a mão dele e falo, olha, não vamos deixar de olhar para 2025, hein?
né? Porque senão a gente coloca toda a energia aqui e 2025 está ali. Então é exatamente isso. Eu trago o empresário para a vida real. E a vida real não dá para resolver tudo ao mesmo tempo. Mas a gente vai trabalhar com muita energia no pontual, mas a gente vai fazer um planejamento já empregando parte dessa energia de uma forma dosada em 2025. Então é isso que eu falo para o empresário. Essa é a realidade. Várias coisas ao mesmo tempo, sozinho você não faz nada, assim como eu também não faço, e olhando os 5 pilares. Não dá só para contratar só o Thiago e nem só o André. O André precisa do Thiago, o Thiago precisa do André, e é assim que uma empresa funciona, né? De uma forma multidisciplinar. Então essa é a realidade que eu trago para ele. Porque, desculpa, só encaixando um pouquinho, por que essa mentoria consultoria é para quem já está no game? Porque quem não está no game, se eu apresento isso aí, o cara já corre. Já corre. Cara, me falaram que era lindo. Desculpa, viu, pessoal? Fui na feira do empreendedor, falaram que era lindo. Agora eu estou aqui, você está me vendendo tudo isso aí. Essa é a realidade. Exatamente isso, assim. Vai ter, agora, inclusive, acho que vai ter esse final de semana a feira do empreendedor, né? E eu fui do mercado de franquias durante muito tempo, participei de muitas feiras de negócio, e vinha lá os empreendedores com os olhos brilhando e tudo mais. Na época eu trabalhava com segmento de alimentação, e aí o cara falava assim, eu falava, por que você quer montar uma franquia de alimentação? Eu quero ter meu próprio negócio. Bacana. Ou quero trabalhar menos. Bacana, mas legal, você quer ter seu próprio negócio, por quê? Não, eu quero trabalhar menos, eu quero ter final de semana garantido. Com alimentação? Ixi. Não, você tá procurando um negócio errado. Não, como assim, Thiago? Cara, alimentação, o pico da sexta, sábado, domingo e feriado. Você quer estar na praia nesse tempo? Quero. Com a família? Quer? Esquece. Você tá comprando um negócio errado. Sabe quando você vai pra praia agora com a sua família, comprando esse negócio? Segunda-feira. É isso. Você vai pegar a praia só pra você. Não, mas não tem graça. Mas é isso. Você não tiver que fazer compra ainda, né? Exatamente. Então, o empresário tem muito isso aí. Pegando esse gancho do que a gente tá falando aqui, quando você vai lá fazer o diagnóstico, vender, então você vendeu lá o seu programa, isso. Bacana. Aí tem dois pontos que eu imagino que você deve enfrentar quase com todos. Resistência ao que você está colocando ali. Sim. E as crenças, né? Não, eu já escutei muito, tá? Não, aqui na minha cidade não é assim que funciona. Eu gosto muito de dar o exemplo do McDonald's, né? Aí a pessoa do outro lado fica sem graça. McDonald's aí, na sua cidade, ele vende diferente? Não, ele vende igual. Tá, aí vamos lá. O McDonald's fez todo um estudo, uma empresa fantástica. E aí ela montou na sua cidade, igual ela monta em todas as cidades, vendendo o mesmo produto no mesmo preço. Por que você tem essa crença que na sua cidade é diferente? Isso é uma crença. Eu queria que você falasse um pouquinho, como que é a crença e a resistência do empresário ou do empreendedor quando você apresenta o seu programa e durante todo o tempo? Vou trazer uma citação do livro do Rafael Reis, né, que fala sobre marketing de conteúdo. Ele fala, em Deus eu confio, o restante me tragam dados. E basicamente é isso, né? Então, assim, as crenças existem e sempre vão existir, mas a gente faz com que tudo isso que seja subjetivo, a gente consiga trazer em dados, né? Eu vou até trazer aqui uma... Fica à vontade para mostrar o que você quiser aqui, André. Por exemplo, a gente está trazendo aqui que é o nível de maturidade de gestão. Então a gente pega as informações, não são informações que eu inventei. Para chegar nesse diagnóstico, eu tenho que sentar de entrevista 6 horas com o empresário. Legal. Então a gente pega as informações que ele passou pra gente e eu transformo em dados. A partir desses dados, a gente consegue ter uma visão mais pragmática para que a gente possa tomar decisões mais assertivas. Então basicamente é isso. Então se ele tem uma crença, eu vou ouvir. Ok, vamos ouvir. Então agora vamos trazer isso e vamos transformar isso em informação. Tá? Agora, em cima dessa informação, vamos meditar para saber se isso faz sentido ou não. Então basicamente é isso. A gente se respalda em dados, mas a partir desses dados a gente consegue ter tomadas de decisão mais assertivas. Mas sempre vai existir. E muito daquilo, cara, eu já fiz do meu jeito até aqui. E uma das coisas que eu até falo, né, eu já fiz do meu jeito até aqui, ok. Mas e daqui para frente? Porque senão não faria sentido eu estar aqui. Então, justamente o meu propósito é fazer com que ele saia do plano A para o B. Cara, se você está confortável no A, eu não sou a solução para o seu negócio. Agora, se você está desconfortável, aí sim o CMO é para você. Você me fez uma pergunta, só emendando aqui, eu tenho 2 tipos de cliente, né? Eu tenho um cliente que está com problema. O CMO não é uma mentoria, uma consultoria de recuperação, embora a gente entre nos problemas, a gente está com uns problemas aí de cliente que precisa de recuperação. Não é uma recuperação empresarial. Mas eu tenho 2 tipos de cliente. O cliente que está com problemas, e a gente entra para resolver esses problemas. Quais são esses problemas? Problema de gestão,
problema de caixa, problema com pessoas, então a gente entra nessa situação. E eu tenho um outro perfil de cliente, que é o tal que a gente chama de problema bom. É o cliente que está com uma empresa bacana, não tá tudo certinho, não existe empresa tudo certinho, mas ele tem uma estrutura que permite ele ir para o próximo nível. E a gente, inclusive, classifica as empresas em 4 níveis aqui. A gente tem uma metodologia que a gente classifica as empresas em 4 níveis. Então ele tem uma estrutura que permite que ele vá para o nível 2. Então esse é o tal do problema bom, que é o que a gente chama do escalar, né? Então a gente estrutura, pavimenta essa estrada para que ele possa escalar. Então basicamente são 2 clientes. Ou que o cara tá para quebrar e a gente faz um exercício aqui de projeção de cenários, né? E até pergunto, olha, se a gente aplicar tudo que está aqui, qual é o pior cenário? Então a gente fala assim, tem empresas que dentro do pior cenário vai quebrar. E a gente consegue identificar, vai quebrar. Se não corrigir, vai quebrar. Mas eu tenho empresas também que dentro dessa projeção de cenário, olha, se a gente aplicar tudo que está aqui, dentro da estrutura e processos que você tem, o que pode acontecer? Cara, eu posso ser um líder de mercado, eu posso melhorar um departamento, eu posso faturar mais, posso lucrar mais. Então é exatamente esses 2 perfis que a gente acaba atuando com frequência, né? Legal, bacana. E eu vejo que eu acompanho você nas redes sociais, eu vejo que você divulga muito lá no seu Instagram, o seu novo programa aí. Quais são os principais canais que você está usando? Então, você está investindo em tráfego pago? Como é que está isso para você? Porque como o seu produto ele é muito boutique, muito personalizado, eu queria entender isso. Como é que para você a divulgação tem trazido resultados? Que caminho você está buscando para fazer essa divulgação através do marketing digital? Eu e as minhas citações, né? Eu vou trazer uma citação do pessoal da RD Station que eles usavam lá atrás, quando a RD Station fazia um roadshow aqui em São Paulo há 10 anos, né? Em casa de ferreiro, a espada é de ninja. Ah, opa! É isso. Por quê? O CMO, como eu falei para você, todo esse processo aqui é o resultado desses 15 anos que eu venho trabalhando. Legal. Mas esse refinamento eu lancei no início do ano, né? Então, assim como eu falo para os clientes, você só escala aquilo que está estruturado. Então, neste momento, eu estou no processo e eu não tenho vergonha de falar, é assim mesmo, esse negócio funciona assim. Eu estou no processo de sair do nível 1 para o 2. Então, agora, com os processos refinados, que vou começar a escalar. Então, não adianta eu lançar um CMO e já vim pondo dinheiro, põe daqui, põe de lá, porque senão eu só vou crescer um negócio que está bagunçado. E o CMO é como se fosse uma startup mesmo, né? Costumo até dizer que assim, né, a gente fala assim, Deus não multiplica a casa bagunçada. E é literalmente isso. Não adianta eu vir com um caminhão de dinheiro e estruturar aquilo que não está consolidado ainda. Então você me perguntou de tráfego pago. A gente vai começar agora, né, a escalar aquilo que já foi pavimentado. Então, você coloca no mercado, tem coisa que dá errada, ajusta daqui, ajusta de lá. Então agora é esse momento. É o que a gente vende para os clientes, é o que está sendo implementado. Você falou de canais, então hoje, né, eu reaproveito os meus canais. Então é uma coisa bem interessante também, né, que eu costumo dizer que o CNPJ é uma coisa, mas as pessoas compram geralmente do CPF. Então assim, eu sei o que é Invicta Web, mas corre-se o risco de eu nem saber o que a sua agência faz. Cara, corre-se o risco não. Eu nem sei todo o seu portfólio, mas eu sei que é o Thiago. Então, Thiago. Então eu acredito muito no CPF, nessa personalização. Por que eu estou dando essa volta? Porque eu reutilizo os canais que eu uso desde 2016. Então eu estou no LinkedIn, eu tinha um canal que estava desativado no YouTube, eu estou utilizando esse canal para fazer as minhas lives também. Eu já tenho um Instagram e agora eu estou no TikTok também, sem dancinha, tá? Cortes relevantes, porque eu vou respeitar. Eu já vou emendar no outro assunto, eu vou respeitar minha proposta de valor. Claro, sem dúvida. Que é uma das coisas que eu falo para os empresários. Foi o que você falou, cara, por que você quer abrir uma franquia de food? Antes de qualquer coisa, tem que ter uma proposta de valor. Exato. Quem é você? O que você quer? Onde você quer chegar? Porque, né, a gente está num mercado que assim, não tem filantropia, a gente fala o business é money. Sim. Mas antes disso tem que ter uma proposta de valor, senão nada, no meu ponto de vista, tá? Senão nada funciona. E é justamente isso, né? Tendo a proposta de valor, a gente coloca o negócio e aí vai trilhando esses ajustes. Então é isso que, nesse momento, está o CMO. Não, você tocou num ponto também bastante interessante, André, que é assim, o nível 1 para o nível 2 das empresas, isso. Que é o que você está vivendo agora. É normal, é factível isso acontecer para que você possa evoluir. Então imagino que você está validando os processos para que você possa entender efetivamente qual o caminho trilhar. Porque aí, até para você entender o seguinte, eu estou fazendo lá a minha estruturação nas empresas com os meus clientes e tudo mais, e eu tenho percebido que toda vez que eu vou para um caminho lá com o cliente, eu vou para um gargalo. Sim. E aí eu estou precisando de uma mão de obra específica.
que muitas vezes aparece. E eu não tenho essa mão de obra, ou eu não consigo dar ela fácil, mas que eu vou precisar. Talvez não agora, mas lá para frente para estruturar isso. Então acho que está no caminho certo de estruturação e validação. E outro ponto que você colocou bem é a questão de... Não é uma questão só de ter dinheiro para investir em tráfego pago ou não. É o momento do teu negócio. Você sabe que a gente decidiu aí montar o podcast da Invicta, né? A gente investe muito em tráfego pago para poder trazer cliente. Mas aí eu pensei o seguinte, eu quero trazer clientes que comprem o valor da empresa, né? Que é o que você está falando. E aí o tráfego pago ele não traz esse tipo de cliente. Ele traz o cara que está buscando ali o imediato, o mais barato, ele quer brigar por preço. Então eu falei, peraí, eu estou no mercado em que eu tenho os meus clientes, eu tenho uma base boa, nós estamos há 7 anos no mercado e tudo mais, está num momento de ir para um outro patamar. E aí, exatamente o que você falou do CPF. Como eu trabalhei muito tempo com franquias, eu conheço muita gente de negócio, eu falei, peraí, eu vou usar essa minha influência positiva para ajudar o meu negócio. Porque o que eu percebi? Quando eu estou lá no dia a dia na agência, eu não faço o comercial. Nós temos uma equipe lá que faz o comercial. E muitas vezes o comercial fala o seguinte, Thiago, tá para fechar esse cliente aqui, mas ele tá com uma dúvida assim, 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 ele quer fazer uma reunião. Você pode fazer? Posso. Aí eu faço a reunião e o cara fecha com o comercial e fala, não, mas eu quero que o Thiago atenda. Eu quero que o Thiago atenda. Não, mas tem uma estrutura da Invicta Web, tem os funcionários, tem os colaboradores, a empresa é toda departamentalizada, então cada um fica num lugar, especificamente, numa área, e mesmo assim o cara, e o Thiago? E o Thiago? Então essa influência do CPF, ela é muito importante, né? E aí você comentou dos canais que você está usando. Isso. Vamos falar dos que a galera usa menos, né? Ou usa de um outro formato. Sim. Você falou do Facebook, Instagram, ok, padrão, Sim. todo mundo usa. Básico, isso. Básico. Vamos falar um pouco de LinkedIn e vamos falar um pouco de TikTok. Porque é o seguinte, você falou do TikTok muito engraçado, porque da dancinha. Eu faço conteúdo lá também, sério, falando de marketing digital, dou umas dicas. Parece que flopa meu conteúdo. Aí minha esposa faz dançando, cozinhando, né? Bomba, né? Parece que é uma plataforma que tem um outro apelo. Como é que você, André, que está buscando um empresário, né? É um conteúdo sério, usa o LinkedIn, que é uma plataforma basicamente para network e tudo mais, para buscar esse tipo. Como é que é a tua performance nessa plataforma LinkedIn e como que é agora você indo para o TikTok? Qual é a estratégia que você vai usar indo para o TikTok? Primeiro ponto é exatamente o que você falou, é estratégia. Então, se a gente voltar lá no início dessa nossa conversa, é isso. Estratégia, finanças, pessoas, processos e marketing. E a gente vai emendando tudo, né, com propósito. Então eu tenho diversos canais de aquisição. Quando eu falo de mentoria, é onde eu sou mais ativo no Instagram. Tá? Porque é um outro perfil de empreendedor, de empresário. Quando eu digo outro perfil, tem uma linha tênue, tá? Mas é o empresário que ele consome o produto mentoria. Paralelamente ainda, eu tenho um processo comercial que é para lidar com empresários, que provavelmente, eu digo provavelmente porque tudo isso é validado no dia a dia, né? Esse empresário ele não está consumindo o meu produto, os meus conteúdos no Instagram. Esse empresário, eu acesso ele através de reuniões, através de indicações. Então aí eu já vou trazendo um outro ponto, que é o equilíbrio entre canais de aquisição. Se eu ficar só neste empresário baseado em indicações de network, eu não consigo ter sustentabilidade comercial. Ao mesmo tempo que se eu só me comunicar via Instagram, eu perco a essência da consultoria, que é uma coisa um pouco mais complexa, como você falou de boutique. Então, eu entendendo que eu tenho canais diferentes, eu já me projeto de forma diferente para esses canais, né? Então, no Instagram, eu tenho conteúdos mais corte, eu falo mais para quem está mais voltada para mentoria. Já no LinkedIn, eu tenho uma abordagem diferente, né? Eu trabalho mais com artigos, eu trabalho mais com social selling, com relacionamentos, né? E ali eu chamo para uma conversa diferente. O percentual de conversão, o time de conversão ele é diferente, mas o ticket é mais alto. Então, tem vários poréns para cada canal de aquisição. Já no TikTok, que eu estou descobrindo, eu não sou um especialista em TikTok. Por que eu fui para o TikTok? Porque está todo mundo indo? Não. Porque eu estou trabalhando num produto que vai ser lançado em 2025. E esse produto, ele tem a ver com o público mais jovem. Então, é isso que eu já estou trabalhando ali. Então, o TikTok, ele é mais massa. Ele entrega mais, né? Mas não para o público que eu trabalho hoje. Então, eu estou, digamos assim, esquentando aquela rede e aprendendo. Humildade para poder aprender, sem ferir os meus valores e meu posicionamento. Então, é possível, sim. Você está em diversos canais
e ter uma linguagem específica. E aí eu vou num outro ponto que é muito importante, que é o que eu falei, que a gente fala aqui no diagnóstico, que é a energia. Para este canal que eu estou esquentando, que eu vou trabalhar o ano que vem, eu não posso empregar 70, 60% da minha energia. Eu coloco para cá, que já andava, que é o que me dá retorno rápido. Eu coloco para cá, porque me dá um ticket alto. E aqui, eu coloco menos energia. E tá tudo bem ser menos eficiente aqui. Mas o pulo do gato, que eu não gosto de dizer, é você enxergar, saber quem é você e entender esses canais. E aí você vai trabalhando de uma forma sincronizada, mas sem se desgastar. Então é assim que eu trabalho, respeitando cada canal, entendendo o que eu busco, e eu não vou porque todo mundo tá. Porque durante muitos anos eu não estava no TikTok. Não que eu não acreditava, tal, porque meu público não estava lá. Né? Mas agora enxergando que eu tenho um projeto para o ano que vem, eu falo, é hora de esquentar. E só pegando um gancho não sendo extenso, quando a gente fala de canais de comunicação, eu passei a divulgar as minhas coisas, uma coisa boba, hein, um hackzinho. Passei a divulgar minhas coisas no status do Instagram não faz um ano. Porque uma outra pessoa que nem é de marketing falou, cara, você usa o status do Instagram? Eu falei, não, o status do Instagram, o que tem a ver? Do Instagram, do WhatsApp? Não, põe lá. E é um canal de divulgação para mim que tá dando super bom. Por quê? Porque a minha base de contatos são de empresários. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu menosprezei um canal que está lá no meu celular. Cara, eu estou me comunicando direto com as pessoas que estão na minha base. E eu tenho pessoas super importantes, tenho grandes empresários que estão na minha base. Olhando para isso, eu falo, opa, então a comunicação no status no WhatsApp já vai ser outra. Então você vê como tudo é possível, desde que você saiba quem você é e respeitando a particularidade do canal. Isso que você falou é interessante, porque muita gente negligencia o status do WhatsApp. E eu publico também muito no meu status também, e a gente consegue muito negócio através disso. Você falou bastante que você ainda não investe em tráfego pago, é o seu próximo passo, e que você consegue seus clientes basicamente na forma orgânica, né? Divulgando conteúdo, automaticamente o cliente absorve em algum momento, levanta a mão, né, o que a gente chama no marketing, levanta a mão e vem para você e você conversa. Obviamente que o crescimento ele é muito mais conservador. Sim. Né? Porque você vai ali... Isso você fez estrategicamente para validar o negócio. Exatamente. Imagino eu que você tenha feito isso. E agora não tem como. Isso. Então você fez para validar o negócio. Quando você for para o tráfego pago, que eu mesmo te falei aqui agora, você sabe disso, você vai trazer o cara que vai barganhar por preço, vai comparar você com a concorrência, que às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, talvez o ticket médio que você hoje venda, talvez vai ter que cair. Como é que você está se preparando para esse momento de ir para o tráfego pago? Outro ponto importante que eu queria também que você falasse é, como é que você vai estruturar o teu comercial, que hoje talvez imagine seja muito o André fazendo ali, para poder fazer uma coisa mais personalizada. Como é que você vai estruturar o teu comercial para quando você for dar esse tiro no tráfego pago, as coisas estarem menos André de cara e alguém ali do seu time fazendo? Como é que vai ser isso? Então o que você falou é de extrema importância. Então assim, eu tenho produtos que eu não vou empregar muita energia com tráfego pago, que é esse produto mais B2B, mais uma venda complexa. Eu já tenho esse entendimento, porque é o que eu venho fazendo ao longo desses anos. É um produto que precisa de relacionamento, precisa de um jantar, precisa conversar com decisores, influenciadores, ok. Então esse aqui, eu já tenho a minha modelagem de prospecção. Para onde eu vou para o tráfego pago, e isso já vai começar a vir agora. Para um produto que ele é menos complexo, tá? Isso estou falando a minha estratégia. Cada empresa tem a sua estratégia. Tem empresa que tem venda complexa e usa tráfego pago. E este produto, é por isso que eu falei, eu vou começar no orgânico para entender. Então eu já desenhei uma jornada que o meu processo, ele não é automatizado, mas ele é um processo que ele já está alinhado para isso. Então aí sim, agora eu começo a escalar, potencializar e dobrar a aposta. E aí o que você falou do comercial também, né? Este produto, exatamente, ele tem uma estrutura comercial que não demanda de muitas pessoas estando na ponta, tá? Então é quase que uma trilha de infoproduto. Não é uma trilha de infoproduto, mas é uma trilha que me permite escalar. Já para cá é uma venda um pouco mais complexa. Então tudo isso que você está me dizendo, antes eu já me preparei, homologuei e agora é potencializar. Da mesma forma que eu não fiz, tive o cuidado de não fazer para não sobrecarregar e para não ter uma experiência ruim para quem estivesse comprando um produto que eu não tinha aquela estrutura para entregar. É impossível você escalar sem tráfego pago. Então, eu não utilizei, mas não é porque eu sou contra. Eu não utilizei porque eu fui comedido. E agora que eu já validei,
Eu já trago o contrário. É impossível chegar onde eu quero sem um tráfego pago. E quando você pensa em tráfego pago para o seu negócio e para o negócio dos seus clientes, o que você tem sentido do mercado referente ao Meta e ao Google Ads? Queria que você desse uma palhinha sobre isso. Eu vou te falar que assim, a gente meio que... Hoje eu já, com toda humildade, já falo, eu já não sou mais um especialista. E eu vou falar para você, viu? Eu tenho gestor de tráfego também, que assim, a gente se virou a chave para uma consultoria, mas eu ainda tenho o meu staff que atende internamente. Sim. E eu vou falar com toda humildade, cada vez eu sei menos. Cara, muda tudo. O tempo todo, Muda tudo. Mas o que eu vejo, assim, eu vou trazer palavras do meu gestor, porque eu não vou ficar falando o entendido. Que cada vez está, eu entendo que cada vez está mais complexo. Eu não sei se está mais complexo ou está forçando com que os profissionais se tornem cada vez mais seniors. Tá? Isso eu vejo. Então, naquela época de aventureiro, não se permite mais. Então, eu já vi muito aventureiro torrando verba de cliente. Então, hoje o que eu percebo é que o mercado não permite mais isso, da mesma forma que está mais democrático, ele está mais acirrado também. Então, o que eu falo para os clientes, tá? Você vai para o game com esse produto, saiba que a Magazine do Luiza está lá também, você vai com uma importadora de vinhos, a Wine está lá também. Então, o que eu vejo no mercado, de um grosso modo, sem ser muito específico, muito técnico, é que o mercado não está permitindo cada vez mais os amadores. Então, o mercado ele está expurgando quem está brincando de se aventurar, está fazendo um cursinho lá de YouTube e está indo para o game. Então é esta movimentação que eu vejo no mercado. Agora, você falou aqui de algumas empresas, Magalu, você falou da Wine, né, referente à concorrência dos seus clientes. Quando a gente fala de processo comercial, André, que você deve entrar muito nessa esfera com seus clientes para poder sugerir o tráfego pago ou não, em que momento e tudo mais. Sim. Quando você entra na esfera comercial, você falou da Wine, eu lembrei porque eu sou cliente da Wine aqui, não quero fazer merchan, mas eu sou cliente da Wine. Eu tenho um pacote assinado, e vira e mexe, entra uma pessoa em contato comigo, do time da Wine, para dar um upgrade no meu plano. É muito comum isso acontecer a cada 15 dias, um mês, uma pessoa... vejo que você é comprador, tal, tá na X pedido, tal. Legal. As empresas que você tem atendido, esse processo comercial está estruturado? Porque assim, se investir em tráfego pago, vai trazer lead. Mas se o processo comercial não tiver ali organizado, a coisa não vai acontecer. E como muitos dos empresários, empreendedores buscam otimizar o lucro e aumentar o faturamento, imagino que deva ser um dos principais gargalos que você enfrenta. Imagino que pessoas também, mas pessoas atuam no departamento comercial. Quando a gente fala de processo comercial, o que você tem sentido de grandes desafios nas empresas? Primeiro ponto que assim, o CMO, o que precedeu o CMO foi justamente isso. Enquanto muitas agências estavam vendendo o tráfego pago, e aí uma evolução disso, vendendo funil, eu estava vendendo um projeto. Inclusive, eu até passei esse meu modelo de atuação para outras agências. Eu vendi um projeto. O que é um projeto? Justamente isso, é a trilha. E essa trilha, ela desemboca numa área comercial. Porque durante muito tempo o mercado ficou ludibriado com infoprodutos e achando que a venda ela era só digital. Tem produtos que são digitais, mas o que eu vejo hoje no mercado são muitas empresas que têm produtos digitais colocando um comercial real lá na ponta. Né? Porque o percentual de conversão entre humanos ele é infinitamente mais positivo. Mas voltando ao que você me perguntou, o que eu vejo ainda é uma certa desestruturação em relação à ponta desse processo. Né? Então eu vejo muitas empresas preocupadas em como atrair, e isso muitas agências fazem com excelência, mas quando cai para dentro de casa, eu vejo ainda empresas batendo cabeça. E aí, infelizmente, fica aquela briga entre comercial e agência. Você trouxe o lead, mas o seu lead não é bom, mas você também não me reportou. Então eu ainda vejo muito disso. Isso é uma briga velha que já deveria ter sido meme, mas é o que o pessoal fala, isso não é meme, isso é real. Ainda vejo muito isso. Faltando gestores que não conseguem enxergar a sua área comercial interagindo, inclusive eu posso dizer que é um novo momento, mas não é um novo momento, é um momento já antigo, mas interagindo com uma demanda que vem do digital. Então ainda vejo alguns pontos de ruptura. E quem entendeu isso são as empresas que estão nadando de braçada, que vem com toda essa atração digital,
cria uma trilha, né? É um pouquinho do conceito de multicanalidade, omnichannel, né? Mas as empresas que entenderam que pode atrair aqui, mas lá na ponta eu tenho uma área comercial totalmente refinada, ou para fazer um upgrade, ou simplesmente para fazer o fechamento da venda. Quem descobriu isso, quem entendeu esse game que pode ser complementar, são as empresas que comercialmente estão alavancando. E você tocou num ponto importante que é assim, o upgrade da venda, né? E você falou muito da base de clientes. Você falou, pô, no meu status eu tinha uma base e eu não trabalhava ela. Eu costumo dizer, inclusive nós lá na Invicta Web, nós temos uma meta, né? A gente tem algumas metas, mas uma delas do comercial é vender para o mesmo cliente. Então a gente tem uma meta de indicações. Então, ó, eu preciso nesse mês ter um número X de indicação. Eu preciso, em algum momento da troca de alguém da empresa, e aí entra um outro ponto importante. Não quer dizer que é o comercial que vai fazer isso. Sim. Porque às vezes o comercial ele está muito focado nesse lead que chega ou em fazer o follow-up no lead que ficou para trás e ele esquece que ele, na verdade, é a mola propulsora porque ele tem um relacionamento quando ele fechou. Vende confiança e conexão. Exatamente. Ele fechou e ele acaba não conseguindo voltar. Então, em algum momento alguém do time está conversando com o cliente. Você tá a gente tem um processo que é mais ou menos assim. Tá satisfeito? A gente faz alguma coisa lá com o cliente falou, pô, que legal, que bacana tal. Avalia a gente no Google. Pega aquela satisfação e transforma no momento em que gera coisas boas para a empresa. Porque o cara tá satisfeito. Então, avalia a gente no Google, a gente manda o link, tem um textinho lá, manda o link e tudo mais. Então a gente tem uma meta disso também de avaliações no Google, né? Que a gente sabe que isso organicamente traz lead. E o outro ponto que a gente tem é a indicação. Então tá conversando com... Deixa eu te falar uma coisa. Você não tem algum cliente, alguma empresa para indicar? Thiago, mas como é que eu abordo isso? Do jeito mais simples possível. Tudo bem? Você está feliz com a gente? Tô. Você não tem alguém para indicar, uma empresa parceira, algum amigo que está precisando de uma empresa do que eu faço para... E eu sinto que falta isso, né? As empresas fazerem isso. O seu negócio, basicamente, no momento atual, é indicação ou exposição. A indicação, quando você... É uma chance de um ticket médio maior, ou, na verdade, vem com uma expectativa muito mais alta, porque o amigo já teve resultado ou está tendo resultado e a cobrança é maior. Como é que você enxerga isso? Primeiro que você falou uma coisa, por isso que eu gosto sempre de amarrar as coisas. Quando a gente iniciou essa conversa falando que o marketing é o mesmo, cara, isso é mais velho do que qualquer outra coisa. Indique um amigo, vamos dar um nome bonito, member at member. Cara, exatamente. Só que isso ainda é negligenciado. E a gente estava fazendo um trabalho para uma clínica e justamente esse foi o ponto focal. Que você vai aumentar o seu faturamento, primeira métrica, tá? Não é de vaidade. Depois a gente vai otimizar para que você tenha mais lucro, sem olhar para fora. Continua com a sua agência, eu falei, continua com a sua agência. Mas tinha um ouro lá dentro muito grande, justamente por conta dessas questões. Indicar um amigo e vender mais para o mesmo cliente. São conceitos básicos de marketing que muitos negócios não implementam. Mas internamente, para a gente faz todo sentido, isso faz parte da nossa jornada há muito tempo, as indicações. Né? A gente não negligencia o novo cliente, mas as indicações é o que literalmente faz acontecer, principalmente numa venda complexa. E aí, só emendando nesse assunto que eu gosto de falar muito, é que as empresas consigam enxergar, né, não trazendo muitos termos técnicos, pelo LTV, o Lifetime Value, ou seja, o cliente está dentro do seu negócio. Quanto esse cliente vai deixar ao longo dessa jornada? E tem muitos empresários que, ou por falta de conhecimento, ou por conta da rotina mesmo, não enxergam o cliente. Quanto esse cliente ele pode deixar no meu negócio? E é justamente isso. Eu posso vender mais para o mesmo cliente, mas ainda assim ele pode ser um hub para outros clientes na base de indicação. Mas essa prática para a gente ela sempre foi muito forte internamente. Você disse o seu CMO é um programa que trabalha bastante alguns pilares, né? Pelo que você falou, alguns conceitos importantes. Toda empresa, você falou aqui de uma situação sobre dados, né? Isso. Que dados é muito importante. Eu também defendo isso. E você falou agora que as empresas não olham o LTV, que é um indicador importante que a gente passou a ouvir um pouco mais agora recente sobre a pessoa da marca digital, mas é um conceito antigo, na verdade. Quando a gente fala de indicadores, né? Que na minha opinião, por exemplo, não é quanto você fatura, quanto lead gera, tudo, é quanto você converte, é quanto aquele cliente fica com você, quanto você pode fazer um upgrade naquele cliente. Quando você fala de indicadores, você sente que o empreendedor, o empresário na ponta, conhece cada vez menos do seu negócio pelos indicadores? Sim, isso eu vejo na prática. Não sei se é uma questão de formação, de mercado, de rotina, eu não tenho essa resposta, mas eu vejo que existe uma deficiência sim em enxergar indicadores cruciais para o seu negócio.
Então eu vejo muito isso, até aqui deu certo. E tem grandes empresários que o até aqui deu certo. E o que eu vejo muito latente também é o conforto. Cara, tem um carro bom, uma casa boa, consigo ir pra praia, é isso. Só que às vezes ele não enxerga que se ele vira algumas chaves, ele pode ter 3, 4 vezes mais. E eu não tô falando só de grana, tá? Porque quando a gente cresce um negócio, tudo cresce ao nosso redor. A gente alimenta mais famílias, emprega mais. Tem todo um ciclo virtuoso que está ao redor do negócio que cresce. Então, tem uma proposta muito maior do que simplesmente colocar dinheiro no bolso. Mas voltando para o empresário, sim. Eu vejo que tem uma deficiência em enxergar alguns indicadores que são primordiais para os seus negócios. Por isso que eu falo, a gente voltou com uma retórica aqui no CMO para que o empresário ele possa voltar a olhar para a gestão. Então a gente vê muitas escolas de negócios surgindo, que eu acho fantástico, tá? Não vejo como concorrência. Quanto mais o empresário, o empreendedor, tiver ferramentas, tiver base para que consiga empregar no seu negócio, para mim é fantástico. Mas eu vejo sim uma deficiência no mercado em enxergar alguns conceitos, né, que para nós que somos do mate, são básicos. A gente fala, cara, se o cara empregasse aquilo, ia ser fantástico. Um conceito básico mesmo que eu vejo no dia a dia é custo de aquisição. Eu vejo muitos empresários que não sabem o que é custo de aquisição. Mas como não? Não, só vai. Então, pô, custo de aquisição é importante para qualquer negócio. Mas eu vejo empresários que têm esse desconhecimento. E é justamente isso que a gente está levando para o mercado, para que a gente possa caminhar ao lado desse cara. A intenção não é que eles façam um MBA com o André ou com as pessoas que estão no CMO. A intenção é que, cara, você já é bom demais no que você faz, cara. Você é top. Você conhece tudo do seu mercado. Mas se a gente unir o seu conhecimento técnico, tudo que você tem de mercado, com conhecimento sobre gestão, que tá tudo bem você não conhecer, porque não dá para saber tudo, cara, o seu negócio ele vai crescer de uma forma exponencial. Então é isso que a gente tenta levar para o mercado, quebrar esse paradigma, para que ele possa enxergar que o mercado dele tem potencial para muito mais. Legal. Estamos encaminhando para o final aqui. Mas já! Você vê, passa rápido. Tão rápido que foi muito bom, muito produtivo o papo. E aí, encaminhando para esse final aqui, André, eu queria, num bate-bola rápido com você, que você me falasse algumas considerações sobre alguns assuntos específicos, tá? Você falou de livros, aqui alguns. 3 livros que você recomenda para o empresário. Vamos lá. Primeiro que mudou a minha visão sobre dono de agência. Receita Recorrente, Ian Ross. Cara, esse livro, ele... Tô estendendo muito ou você quer mais rápido? Não, pode ficar tranquilo. Esse livro, ele me abriu a visão sobre ter um cliente no longo prazo, porque eu venho de agência que a gente matava literalmente um leão por dia. Esse livro, ele mudou minha mente. Receita Previsível, ou seja, você trazer um cliente e trabalhar o LTV dele. Segundo livro, Organizações Exponenciais. Eu não lembro exatamente quem é o autor, mas foi um outro livro que me trouxe uma visão totalmente disruptiva, trazendo uma visão de startups para negócios reais. Organizações Exponenciais. E vamos ver um terceiro livro aí. Terceiro livro, eu vou falar um livro meu. Tá? Legal. Modelagem de Negócios, que está na Amazon. Foi um livro que eu produzi para o Senac, um dos 4 livros. Esse livro ele é um livro acadêmico, porque ele foi desenvolvido para um curso de pós-graduação. Mas ele está na Amazon e ele traz muitos conceitos sobre modelagem de negócios, que no meu ponto de vista, e se eu não sou tão conhecido assim, eu me respaldo no Flávio Augusto, é o coração de qualquer empresa. Você tem uma empresa com modelo de negócio estruturado, o modelo de negócio é as regras do jogo. Tudo flui. Legal. 3 empresários que para você são referências no Brasil. Vamos lá. Flávio Augusto, legal. Que aí não tenho o que dizer. Gosto muito do Conrado Adolfo. Acompanho ele, inclusive, desde do Google Marketing, que foi um livro que ele lançou, acho que foi em 2011, se eu não me engano. E vamos lá, mais um outro empresário. Eu gosto... Deixa eu ver quem eu admiro. Cara, são tantos empresários. Janguier Diniz. Legal. E pensando no negócio, quais são os 3 indicadores que você fala? Você tem que ver esses indicadores sempre, empresário. Lucro. Lucro não tem o que dizer. Eu vou pegar pelos nossos pilares, tá? Rotatividade dos funcionários, porque todas as empresas são movidas por pessoas. E eu vou trazer aqui também o custo de aquisição, né? Porque o custo de aquisição ele envolve tráfego, ele envolve vendas, ele é uma métrica que ele faz muito sentido o gestor olhar para que tenha saúde no seu negócio. Legal. E pensando no empresário que ainda não tem condições ou não está pronto para
contratar o CMO? Que dica que o André dá para que ele possa ir para esse próximo nível? Não tem condições? Cara, segue lá nas minhas redes, que eu levo muito conteúdo de ponta de forma gratuita. Tá? Basicamente, a mentoria ele é um compilado de tudo aquilo que eu coloco de forma gratuita. Você só vai ter o trabalho de organizar as informações. Legal. Para fechar, André, queria que você falasse mais uma vez do teu programa, do CMO, falasse para quem como funciona de forma resumida aqui e faça um convite aqui para os nossos telespectadores para que eles possam aí acompanhar você nas redes sociais, para que eles possam procurar saber um pouco mais e quem está precisando de ajuda possa buscar o André aí como referência, o CMO Partners. CMO é um programa de desenvolvimento empresarial, tá? Esse é o ponto principal. Qual que é a promessa do programa? É estruturação para uma escala sustentável e gerenciável. O que é isso? A gente dá o caminho e caminha com você para que o seu negócio seja estruturado. Uma vez que ele está estruturado, ele fica pronto para crescer. E ele crescendo, ele precisa ser um crescimento de forma sustentável. O que é um crescimento de forma sustentável? Aquele crescimento, aquela estrutura vai permanecer que aquilo se perpetue por 1, 2, 3, 4, 5 anos. Obviamente vai ter que fazer as correções necessárias. E gerenciável, por que gerenciável? Porque está na mão do empresário, não fica na minha mão. Eu atuo para que você possa gerenciar esse crescimento. O André saiu, o seu negócio continua decolando. Temos a frente da consultoria e a frente da mentoria, tá? Os dois têm a mesma entrega, têm o mesmo potencial de entrega, só que ele é adaptado para um empresário que de repente está distante ou quer participar do grupo, e o outro fala, não, eu sou mais físico, eu quero que você venha aqui na minha empresa e atue aqui olhando no meu olho. Basicamente essa é a diferença. Como fazer para contratar? Acho que o ponto principal, vai lá no meu Instagram que você tem todos os caminhos, a aplicação, os conteúdos, andré.mkt. Lá você consegue entender de ponta a ponta como funciona, como você faz para acessar, como faz para aplicar. E, findando aqui, independentemente de contratar a consultoria, a mentoria, eu sempre respondo no direct, então assim, André, tem uma dúvida, manda lá. Eu vou ter um enorme prazer em sanar a sua dúvida. Estou sempre acessível. Legal, show de bola. André, obrigado pela participação, cara, foi um bate-papo muito bacana, né, foi um bate-papo, assim, enriquecedor para o nosso público aqui, foi, assim, uma troca muito válida, agradeço o teu tempo, sei que você tem uma agenda muito corrida, então quero agradecer o teu tempo, a tua troca aqui com a gente aqui, foi muito válida, agradecer, tá, e aí, queria que você desse aí finalmente aqui para o nosso público aí os agradecimentos. Eu primeiro queria agradecer o seu convite, fico lisonjeado de estar aqui, podendo contribuir. Eu sempre digo que eu mais aprendo do que ensino, né? E o que eu posso deixar para você, que já é empreendedor ou que deseja empreender, cara, não desista, mas parta do princípio que os seus valores precisam estar em primeiro plano, né? Os negócios vão dar certo, vai ter momentos que não vai dar tão certo. Princípios e valores. Cara, tendo isso, o restante é adicional. Você vai procurar uma mentoria, uma consultoria, um apoio, mas tendo princípios e valores, qualquer negócio prospera. Show de bola. Obrigado, André. Pessoal, finalizamos aqui hoje mais um episódio do Invicta Cash, o podcast de marketing digital para negócios. Tivemos aqui a participação do André Alves aqui de marketing, falando sobre o planejamento estratégico para negócios em marketing. Falou aqui um pouquinho sobre o CMO Partners, que é o programa dele, né? O meu arroba aqui para finalizar, @Thiago Rufino Oficial, com 2 Fs. O da Invicta, @InvictaWeb, Invicta com K, oficial, tudo junto aí, tá? O do André? André.mkt, simples assim. Show de bola. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação e fica ligado no próximo episódio aí com um super convidado, assim como o André. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu! Um abraço.